Boa noite, Guarulhos. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo programa Aqui Agora Guarulhos, e também pelo G7 News. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, a todos vocês que estão compartilhando, curtindo. Mande sua mensagem aí. Daqui a pouquinho a gente vai interagir com vocês. Boa noite, Décio. Pompeu, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Alex. Boa noite, Alex. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Gratidão imensa, cada dia melhor e maior a nossa audiência. Gratidão à equipe do G7 News, que sempre manda pra gente aqui uma pauta. Hoje nós vamos dar uma pedalada na pauta, eu já falo para vocês o que é, né? E, mais uma vez, a cidade cada vez em assuntos polêmicos, né, Alex? Muito bem. Boa noite, vereador Laércio Santos. Obrigado aí pela presença. A gente sabe que está na correria aí. Da pré-campanha ou campanha já, vereador? Depois você explica para nós aí. Obrigado, Alex. Boa noite, Alex. Boa noite, Décio. Boa noite ao seu público. É uma satisfação, mais uma vez, estar com você. Agora a gente já está aí por registrar a campanha, mas já reconhecido como candidato oficial pelo União Brasil a deputado estadual. Muito bem. Vereador, nós viemos aqui hoje, chamamos, né, o senhor para estar aqui com a gente hoje para falar da questão mais polêmica dos últimos tempos, que é a taxa de lixo, né? A taxa do lixo, a taxa do GUT, né, que ele fez na cidade, dizendo que era uma lei federal, e aí agora ele quer que os vereadores congressistas cassem ou que revoguem uma lei que ele dizia que era federal, mas a gente sempre soube que era municipal. Então a gente gostaria de saber aí do senhor o que o senhor está achando de tudo isso. O Décio tem outras perguntas aí também. Eu acho que a posição que o prefeito tomou desde quando criou esta taxa na cidade de Guarulhos foi de forma bastante irresponsável. Primeiro que ele mentiu para a população, mentiu para boa parte dos vereadores, dizendo que a Lei 14.026, que é uma lei federal, obriga a criação da taxa do lixo. É mentira, porque lá tem o artigo 35, lá tem o artigo que diz que a cidade pode justificar a não criação desta cobrança, deste imposto. Mas ele, enganando os vereadores que, com todo respeito, às vezes não estudam o projeto de lei ou não procuraram verificar essa situação, eu não aceitei, eu coloquei desde o primeiro momento que isso era uma grande mentira do prefeito. Ele veio, me intimou, disse que mandou o advogado dele me notificar, querendo direito de resposta na minha rede social. Eu nunca vi isso. Primeira vez que eu vejo você ter que dar direito de resposta numa rede social sob a narrativa de que eu estava falando mentira quando eu sustentava de que nós temos o aterro sanitário, temos coleta de lixo, então nós já temos verba para isso. A lei federal que foi criada, ela disciplinou o Brasil todo, e não a cidade de Guarulhos, a cidade de São Paulo e outras grandes cidades dos centros urbanos. Nós temos cidades aí na região do Tocantins, Mato Grosso, o próprio Nordeste, que nós não temos aterro, nós temos lixão. A gente vê na grande mídia aí, às vezes, matéria tratando de famílias buscando garimpar naquele lixo lá alguma coisa para a sua sobrevida. Então foi com esta preocupação que a lei federal veio para disciplinar a situação. E não para a cidade de Guarulhos, por exemplo, que já temos aí coleta de lixo e aterro sanitário, acredito eu que muito antes do seu avô, Valdomiro Pompeu, né, que já tem aí 40 anos aproximadamente, né, Décio? Pouco mais. Pouco mais, 50 anos, perdão. Então, antes disso, nós já tínhamos coleta de lixo na cidade. Então, uma grande verdade, o prefeito se deu esse posicionamento de forma irresponsável para os vereadores. Infelizmente, foi aprovada essa matéria com a ajuda de 26 vereadores que votaram a favor, 8 votaram contrário, dentre os quais a minha pessoa. A situação passou a ter um debate na cidade de que iria vir muito alto. O prefeito tinha condição de, até dezembro do ano passado, rever essa situação. Ele não reviu, como é hábito do governo dele, de não se preocupar em dar uma resposta para a sociedade de forma rápida nas ações negativas que ele faz. Acabou a questão sendo judicializada aí por 2 vezes. As 2 ações que tiveram foram arquivadas. Acabou eu tendo que tomar essa decisão. Eu também entrei na justiça, junto com o deputado Eli Corrêa. Nós promovemos uma ação judicial para derrubar essa lei. E esta ação, Alex, ela está andando. Já teve o parecer por parte da Prefeitura, por parte da Câmara. A Procuradoria-Geral do Estado se posicionou favorável, dizendo que o formato que o prefeito adotou para criar a taxa do lixo é ilegal. Tal qual já aconteceu na cidade de Mauá, a lei que lá foi criada, também instituindo taxa do lixo sobre consumo de água e esgoto, foi julgada ilegal, então foi derrubada em novembro do ano passado. E o mesmo vai acontecer na cidade de Guarulhos. Aí o prefeito, de forma
capciosa, de forma malandra, querendo jogar para a galera, querendo se beneficiar da própria torpeza, do próprio erro, da própria falha do governo dele, da própria falha dos colegas vereadores que não se ativeram a essa situação, por mais que eu alertei, outros vereadores alertaram, o prefeito vem, solta aquela live para mim, de forma bastante vexatória, porque ele diz que estava revogando. Ora, como que eu revogo algo se sequer foi submetido ao legislativo? Nós pensamos nisso quando nós estamos em uma ditadura de forma autoritária. E para mim ali o prefeito se mostrou uma pessoa extremamente autoritária, deu uma live, fez uma live de forma impensada ou mal assessorado, porque o prefeito não revoga nada. Para revogar precisa encaminhar um projeto de lei para a Câmara, como ele encaminhou na última sexta-feira. Vai demorar lá uns 30, 40 dias, porque tem que ficar um prazo na Câmara só para depois ser votado. Só depois disso que a lei passará a ser vigor e vai fazer efeito dali para frente. Então, Alex, esta situação da taxa de lixo só vai se resolver de uma forma na cidade de Guarulhos, com a ação judicial que nós entramos, que vai trazer o efeito para frente e para trás, derrubando essa lei de forma definitiva. Ou seja, ela seria como a gente costuma falar, é um natimorto, ela nasceu morta, ela não faz efeito. Essa pretensa revogação que o prefeito está fazendo é para querer jogar para a galera e dizer que a coisa está resolvida. Só que ele não explica o que ele fará com os 20 milhões de reais que foram arrecadados até agora. No primeiro mês arrecadou aí próximo de 15 milhões e pouco, no último mês mais 5. Então já arrecadou mais de 20 milhões. O que ele fará com esse capital? Ele tem que devolver esse recurso para a população. Então eu não abro mão da ação judicial, eu e o deputado Eli Correia, a gente não abre mão, nós vamos até o fim, nós queremos que essa ação seja julgada o mais breve possível, para que o recurso, o dinheiro sofrido da população precisa ser devolvido. Às vezes não afeta você, não afeta o Décio, não afeta a mim, mas eu conheço gente aí que deixou de comer para pagar a taxa de lixo. Décio. Bom, vereador, apesar de você ter usado um tema, na verdade, um refrão natimorto, né? Isso foi matéria do G7 hoje, que ninguém tinha falado, né? Taxa de lixo, guarulhenses já pagam quase 17 milhões, que é o que já foi contabilizado aos cofres públicos. De acordo com o documento obtido com exclusividade pelo G7 News, a Prefeitura de Guarulhos já teria arrecadado cerca de 17 milhões com cobrança de taxa de lixo na cidade de Guarulhos. Por apenas 2 meses, lembrando que eles não começaram a cobrar em janeiro. O valor inclui multas e juros cobrados sobre os valores pagos em atraso. Na última sexta-feira, o prefeito encaminhou à Câmara para votação a PL para revogar a cobrança de taxa de lixo na cidade, após muita pressão popular e desgaste de sua imagem. A proximidade das eleições e as pretensões políticas dos apoiadores também teriam sido fatores determinantes para que o chefe do executivo literalmente arregasse. Entretanto, a batata quente continua nas mãos de Guti, que ainda não declarou como vai devolver os valores que já foram pagos pela população. Apesar do prefeito ter declarado que estaria de coração partido nas redes sociais, por estar sendo obrigado a cobrar a taxa de lixo, fato que nós cansamos de dizer, e o vereador reforçou aqui, que é uma lei federal, a Secretaria de Serviços Públicos, vereador, homologou a compra de 2 caminhonetes de luxo na última sexta-feira, no valor de R$ 419 mil, com recursos oriundos da taxa de lixo pago pelos guarulhenses. Eu não sei se o senhor sabia disso, foi matéria hoje do G7 News, mas nós imaginamos também que tem que devolver esse dinheiro. Eu conversando com algumas pessoas, não do meio político, alguns, na verdade 2 me repetiram uma frase que me chamou a atenção. O prefeito Guti bateu nossa carteira. Foi a frase que 2 pessoas que não tem nada a ver com política falou assim, esse é o meu sentimento, que o prefeito Guti bateu a minha carteira. Como é que fica agora, tecnicamente, esse dinheiro que ele cobrou, que diz que vai tentar devolver, e ele já está gastando, comprando 2 caminhonetes? Primeiro que, se ele fez isso, ele está praticando crime, porque o recurso da taxa de lixo ele tem vínculo. Por isso o nome taxa, nós não estamos falando de imposto.
Então, a taxa, ela tem uma destinação específica. Da mesma forma, quando você ia ali na Polícia Federal, que não está mais, fechou, ali no aeroporto, no Shopping Internacional, para pedir um passaporte. Então, você ia pagar por tal. Então, se nós estamos pagando, teoricamente, pela coleta e o armazenamento do lixo, o recurso tem que ser utilizado nesse fim. Se o prefeito utilizou o recurso para adquirir veículo, ele desviou a finalidade. Tem para mim que isso é crime. Eu vou fazer um questionamento formal, vou pedir cópia de todo o procedimento para aferir, porque isso é crime e precisa ser responsabilizado. Mesmo que ele fale que esses carros é para recolher saco de lixo? Não, nós temos contrato próprio, nós temos empresa própria de coleta de lixo. Então ele não pode desviar a finalidade. Se ele inventar esse argumento... Fiscalizar o aterro, a caminhonete é para fiscalizar o aterro. Bastante questionável, bastante questionável. Por exemplo, você não pode utilizar o recurso da taxa para varrição de rua. Sim. Muitas pessoas imaginam que pode, mas eu estou higienizando, estou fazendo a coleta também da sujeira da cidade. Não pode. Então, o recurso ele é bem claro e é um dos problemas que está lá no questionamento judicial. Tanto essa situação da utilização bem vinculada do recurso, a questão da base de cálculo e também, Décio, existe uma questão muito grande da isenção. No projeto que foi encaminhado lá atrás pelo prefeito, ele disciplinou algumas isenções e que o judiciário não enxerga com bons olhos relativamente a essa isenção sem muita justificativa. Então eu tenho para mim que ele vai ter que devolver este recurso, não vai demorar, mas não da forma que ele está querendo. Vocês viram que no projeto de lei tem uma pegadinha. Ele diz que ele vai disciplinar a devolução por decreto. Por decreto ele pode fazer agora, o ano que vem ou no último dia de mandato dele. Então, na verdade, essa disciplina de devolução, e deixar bem claro que a devolução é só da publicação da lei para frente, ou seja, quem foi e quitou as parcelas até dezembro. As parcelas anteriores à publicação da suposta lei não será devolvido e não poderá ser devolvido por intermédio dessa lei. Ele pode até criar o mecanismo de uma nova proposta de lei, gerando abatimento no IPTU, alguma coisa dessa natureza das parcelas passadas. Então o prefeito ele não está falando a verdade, ele está induzindo a população de novo, né, vereador? De novo. E se nós conhecemos o prefeito, ele não vai criar nenhum projeto de lei, nenhuma lei nova, disciplinando a devolução desses 17, 20 milhões que não vai ter a finalidade efetiva de gasto. Até porque na justificativa que ele encaminhou, ele disse que a cidade está tendo um superávit de arrecadação, tem perspectiva da arrecadação da taxa do aeroporto que eu não acredito, e ele está dizendo que não há necessidade dessa taxa. Então ele já sabia que não tinha necessidade dessa taxa. Ele já sabia quando ele encaminhou o projeto da criação da taxa do lixo. Mas o prefeito não sabe planejar a cidade, não sabe administrar, e ele cria mecanismo quando o quer para ter mais recursos em caixa para praticar maldade na população, como você acabou de falar aí, agora, vereador, da compra de 2 veículos. O senhor bem sabe, porque eu sei que o senhor, como vereador, anda na periferia, né? O senhor já falou que conhece pessoas que tirou da própria boca para pagar a taxa, eu também conheço, né? Nós sabemos de pessoas que deixou de comer mesmo para pagar essa taxa. E esse é o grande problema. As pessoas, essa parte técnica, Décio, da qual a gente está discutindo aqui, essas pessoas não têm acesso a isso. Então, quando escuta falar que o prefeito vai devolver, essas pessoas acreditam. E a gente conhece muitos vereadores que votaram a favor da taxa e hoje estão dizendo, não, fique tranquilo, o prefeito vai devolver esse dinheiro. Não, fique tranquilo, você não vai tomar prejuízo. E como o senhor bem disse agora, o buraco é mais embaixo, Décio. A devolução desse dinheiro não é assim tão fácil como estão se pregando. Então, como é que a gente vai fazer com a população? Como é que a gente consegue alertar a população disso, vereador? Eu tenho procurado informar na medida que me cabe pelas minhas redes sociais, para quem me procura, exatamente o que eu estou falando aqui com vocês, de que a devolução só se dará das parcelas que foram antecipadas e, a meu ver, tudo indica que somente a parcela de outubro, novembro e dezembro. Né? Quem antecipou por as 8 parcelas, que ele começou a lançar cobrança a partir de maio último. Então, até setembro, essas parcelas serão devidas. Quem pagou, ótimo. Quem não pagou, correrá o risco de ser executado lá via execução fiscal. Tem esse detalhe também. E tem um calhamaço muito grande de pessoas que não pagaram.
Então, para a gente pacificar e eliminar esse problema, não é esse projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara. Eu vou falar para vocês, se o prefeito tivesse boa intenção, ele poderia, Décio, ter se manifestado na ação judicial que nós promovemos para extinguir a lei, ele poderia ter manifestado concordando com... Resolvido lá atrás. Aí a justiça já até homologaria, que seria uma espécie de um acordo, entende? Então, ele não está com boas intenções. O que ele está querendo é atenuar politicamente o desgaste que gerou para o governo, para quem faz parte da base de sustentação do governo. Mas ele não explica sobre esta devolução dos valores passados, porque ele não vai fazer, não fará, não encaminhará nada e muito menos vai dar abatimento no IPTU. Ele vai utilizar o recurso de outro modo. Então, o que nós precisamos é que o judiciário reconheça a ilegalidade da lei. Em reconhecendo a ilegalidade, aí sim terá que devolver. Ou, do contrário, como alguns contribuintes estão entrando de forma individual, que você sabe, o judiciário, que você noticiou, sim. O judiciário já deu algumas decisões para estas pessoas individualmente. Mas aí é uma judiação... quase 500 mil habitantes ter que entrar com ação judicial dessa natureza. Não, e que não tá, desculpa, Alex, Não. e que não tá bem intencionado, fica muito claro. Sim. E olha, não existe prefeito mal intencionado se a parte da Câmara também não estiver junto nesse mal intencionamento. Sim. E eu não sei nem assim se cabe essa palavra. Mas na live do prefeito, ele é tão mal intencionado e talvez descarado, e a grande maioria da Câmara submissa, porque ele fala assim, eu vou tirar a taxa, estou encaminhando um decreto para a Câmara, como se ele fosse lá no dia da Assembleia e assinar sozinho. Como se os 34 vereadores não tivessem importância nenhuma. Isso. Ele manda e fala, tá resolvido. Isso. Já sei que vai passar, já sei que tá revogado. É isso aí. Né? É isso aí. Infelizmente, essa é a situação. Agora, um fato, talvez que eu vou tentar replicar a sua fala tecnicamente, e o departamento jurídico que nós temos lá, nós temos um departamento tributário, você leu a cassação que nós fizemos, Sim. o pedido de cassação, nós temos um departamento tributário que faz isso, um técnico lá, né? E ele me alertou o seguinte, só para você entender, tá? Se você tem um imposto, você que é empresário tem um imposto para pagar, de qualquer segmento, ISS, INPS, etc., e hoje foi revogado, se você tinha uma parcela com vencimento ontem, e você não pagou, você está inadimplente. Exato. Então você que não pagou as 2 primeiras parcelas, Isso. você está inadimplente, você é devedor. E é muito provável que o Guti, mais uma vez, coloque seu nome no SCPC e Serasa e vai falar, eu não tenho como. Você não pagou. Então, olha só, se todo mundo virar adimplente para poder resolver esse problema, esses 17 milhões deve quase dobrar. Com certeza. Porque mais da metade não pagou. Agora, olha que situação, vereador. Às vezes a pessoa pagou 2 parcelas de R$32. Esse cara vai no judiciário para resolver 60. O prefeito está, na minha modesta opinião, apostando no seguinte... É tão pouquinho cada parcela que isso vai ficar por isso mesmo, vai cair no esquecimento. Porque, pagou, mesmo quem pagou o integral lá, parcela era R$23, o cara pagou R$270, pagou o ano inteiro. Esse cara vai atrás de um advogado só para ele sair no dia de trabalho dele, ter que pagar um estacionamento lá no Fácil, parar, etc. E os caras que são inquilinos? O cara paga um aluguel, o inquilino que tem que pagar, certo? Ele vai pedir pro dono do imóvel uma autorização para ele mover uma ação contra o prefeito? Ou contra a prefeitura, Alex? Não. O prefeito, mais uma vez, por isso que essas 2 pessoas usaram esse termo. O Guti, mais uma vez, bateu a carteira do cidadão aqui na cidade. E olha, vereador, falando de tudo isso, mas emendando, e aqui eu quero deixar um recado para os 34 vereadores, a compra dessas 2 caminhonetes por R$419 mil, que dá praticamente R$210 mil cada caminhonete Freedom. Hoje, até porque vocês sabem que eu trabalho com automóvel, né? Eu fiz a cotação da mesma caminhonete em 3 concessionárias, comprando pelo CNPJ, porque a prefeitura é uma pessoa jurídica, Sim. certo? As três concessionárias.
Essa caminhonete, se você quiser encomendar em 30 dias e instalar, Alex, que a cidade pagou R$ 209.500 cada uma, a mesma caminhonete em qualquer concessionária Fiat é R$ 175.600. As duas caminhonetes saíram 351. É uma diferença de R$ 68.000. Ah, mas é que nós compramos e vão entregar o carro emplacado, documentado, com o IPVA pago. Mesmo assim. Custa 5.500. É menos que metade de um ano de IPVA, que é os 4%. Documentado sai na faixa de R$ 5.700. Então, mesmo assim, essas duas caminhonetes foi pago mais caro do que qualquer CNPJ do Brasil. Se parar na concessionária Fiat, uma diferença de R$ 68.000. Eu acho que isso é um problema grave, né? De uma compra superfaturada, né? Mais caro. Isso já que é um problema, pode ser, né? Que investigue. Agora, o pior disso é usar um dinheiro que supostamente era para a conta da taxa do lixo e usou para comprar duas caminhonetes, que o vereador está dizendo que vai questionar. Agora, o que eles apostam, vereador? Eles apostam justamente no que nós estamos falando. Esquecimento. Quem é que vai ter... Qual é hoje a imprensa em Guarulhos que vai divulgar que o Guti comprou duas caminhonetes com o dinheiro da taxa do lixo? Quem que na cidade vai falar Quem isso? vai levantar? Quem vai fazer esse levantamento? Porque, com todo respeito ao senhor, vereador, que eu sei que faz um trabalho brilhante na Câmara e eu sei que o senhor fiscaliza, mas ele aposta, inclusive, que não vai ter nenhum vereador questionando isso. Que não vai ter nenhum vereador olhando isso. O senhor acha que não? Boas ações do governo municipal, ele se pauta na omissão do legislativo. A omissão do legislativo é evidente em muitas dessas situações. Eu, enquanto vereador, acabo sendo sobrecarregado no meu papel de fiscalização e de cobrança. Não é fácil. Ontem mesmo eu participava de um outro programa que falávamos sobre o gasto exagerado com a Bienal do Livro. E assim outros que vão surgindo, como essa pauta de hoje que o Décio fez referência à aquisição dos veículos. Então, eu faço o meu papel enquanto representante da população, vou para a justiça, discuto, mas precisaríamos sim que todos os demais vereadores realmente se aprofundassem para verificar se de fato procede e, se for o caso, tomar as providências que deve ser tomada. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento que a Câmara Municipal, em boa parte dela, é quieta e acanhada e não toma providência. E além de ser quieta e acanhada, faz o que o prefeito manda. Né? Faz o que o prefeito manda em troca de algumas coisas que a gente não sabe identificar profundamente o que é, mas a gente sabe que a Câmara está de joelho, né? Não os vereadores na sua totalidade, mas fazendo o que o Guti manda, porque não tem o menor sentido você pegar um dinheiro que ele está dizendo que vai devolver, ainda gastar comprando carro. Né? Isso está mais do que provado que não está preocupado mesmo. Em devolver. Não está. Né? E é o momento que você teria que fazer um pente fino lá no DTI, Departamento de Transporte Interno, e verificar os veículos que estão lá encostados, arrumar o que for necessário e pôr para rodar. É o que eu disse já em momentos atrás. Nós não estamos em momentos de endividar a cidade. Como são esses 80 milhões que o prefeito está pegando com o governo do estado para recapear a Monteiro Lobato, a Tiradentes e outras vias da cidade. Sem a mínima necessidade. Quando nós temos a região do Bambi, região de outros bairros da cidade, Fortaleza, sem pavimentação asfáltica. Então, o governo do Guti é um governo que não planeja, isso já fazem 5 anos, e ele vai continuar fazendo isso sem planejar. E assim, com todo o respeito, vereador, eu sei que eu estou te atrapalhando um pouquinho, mas é porque o vereador, a pauta é do vereador falou, porque eu particularmente conheço o DTI, porque eu, como conselheiro lá do SAMU, estive várias vezes dentro do DTI. Quem administra lá é o Edmilson Zóio, que é um funcionário indicado pelo Ticiano e pelo Americano. Sim. É um verdadeiro cemitério de carro, aquele DTI. Se o senhor pegar, por exemplo, a carreta que era do Fácil, que custou perto, acho que de R$800 mil na época que o Almeida era prefeito, a carreta está se desmanchando. Foi uma denúncia que eu fiz, ela estava lá na Praça Estrela, né? Tiraram ela da Praça Estrela de tanto que eu falei, levaram ela para o DTI. Se o senhor, como vereador, entrar lá, porque não deixaram eu entrar, mas eu sei, né? Porque os funcionários acabam
passando para a gente, a carreta está desmanchando, e lá é um patrimônio nosso. Isso sem contar as ambulâncias, que a gente tanto fala, tanta hora, né, fica falando que está quebrado, que está destruído, que está se acabando, está tudo dentro do ETI. E a incompetência de quem está lá no comando é tão grande que não consegue arrumar, não consegue simplesmente arrumar essa frota, e ainda ficam comprando mais. É muito triste tudo isso, porque é muito dinheiro, né, que está indo pelo ralo. Na verdade, Alex, eu tenho um sentimento, e acho que várias pessoas têm também, alguns vereadores que estão preocupados com a cidade, parece que também têm esse sentimento, que eles deixam sucatear não só o bem aí, um automóvel, uma carreta, mas até espaços públicos para depois terceirizar. Como é feito hoje nas creches, é feito na educação, estão fazendo no esportes, estavam fazendo na iluminação. Você lembra muito bem, vereador, daquela PPP da iluminação, que foi denúncia nossa, de 687 milhões, e pegaram lá todos os envelopes e foi oficializado pela perícia que tinham sido adulterados, né? Então a gente observa que parece que é um modus de operação do prefeito Guti em fazer isso. Parece que ele sabe muito bem o que ele está fazendo e muito bem quem ele coloca nos pontos chaves da cidade para poder agilizar essas situações, se é que vocês me entendem. Agora, vereador, a FIP ganhou um dinheiro importante para estudar sobre a taxa do lixo. Como é que fica isso? Então, nesse estudo, a FIP ela não identificou que essa taxa estava errada? Ela não identificou que isso não deveria ser cobrado? Ou que deveria ser cobrado um outro valor? A FIP não tem que devolver esse dinheiro porque não fez esse estudo do jeito que era para ser feito? Ou eu estou exagerando? Não, eu entendo que não. Ela foi contratada para desenvolver um trabalho, entregou aquele trabalho, deu seu parecer, ali acabou. Agora cabe ao gestor público fazer o encaminhamento que deve. Agora, no momento que ele encaminha a criação da taxa de lixo e instituindo a cobrança sobre a média de consumo de água e esgoto, é aí que está o problema. O problema, a criação da taxa de lixo não é ilegal. O problema é o formato de cobrança que o prefeito adotou. Se ele adotasse R$10 por residência, 20 por comércio e 30 por indústria, por exemplo, ele não enfrentaria resistência. Mas da forma que ele criou, ele está cobrando mais de quem é pobre e cobrando menos de quem tem mais condição. E eu vou te explicar o porquê. No planejamento familiar, as famílias do perímetro, próximo da região central, têm menos filho. Quem mora mais afastado é tendência a ter 3, 4, 5 filhos, 2, algo dessa natureza. Consome mais água, consome mais esgoto, lava carro, faz isso, faz aquilo. Esse pessoal da periferia é o que paga mais. Então o prefeito Guti, ele trabalha para sempre prejudicar o mais pobre na cidade de Guarulhos. Agora, será que não teve uma maldade em relação a isso? Porque eu também ando muito na periferia e a gente percebe que as UBSs da periferia funcionam mal, os hospitais que estão na periferia atendem mal, tudo que é para a periferia, agora há pouco falamos do asfalto, que o governo do estado está mandando dinheiro para Guarulhos, mas ele pega esse dinheiro e intensifica o recapeamento no centro da cidade e não atende a periferia. Não parece que é uma maldade do prefeito com quem mora mesmo na periferia? Posso acrescentar a sua fala? Você diz o seguinte, o governo do estado está mandando dinheiro. Não, está emprestando. Na verdade, o Guti pegou, além daqueles 500 milhões, mais 50, que foi autorizado pela Câmara, certo, vereador? E mais 80 agora com o governo do estado. A matéria dos jornais parceiros foi outro discurso. Que Guti recebia 80 milhões. Ele endividou mais um pouco a cidade. É isso mesmo. Mas existe essa maldade? Você tem esse sentimento? Eu enxergo dessa forma, porque quando ele cria a taxa do lixo, ele já tem no recurso da cidade verba para cuidar do lixo. Então ele não consegue justificar em nenhum momento este recurso que ele até então utilizava com a coleta de lixo, o que ele vai fazer com este capital. Então, na verdade, ele realmente induz a erro, mente para a população e é um mentiroso costumais. Seja com relação ao Proguaru, seja quando ele falou que não era contra a reeleição e disputou a reeleição, e seja com relação à taxa do lixo. Porque só um detalhe, viu, Décio, não é loucura minha. O Eli Correia, deputado federal, ele foi mais votado quando candidato a prefeito na periferia do que o Guti. O Eloy teve mais voto na periferia do que o Guti. O Guti sempre perdeu a eleição na periferia. Sim. Então, parece que, por conta disso, ele castiga mais a periferia.
né? Você pode perceber assim que eu vejo isso claramente, né? Quando o Guti perde a eleição para o Eloy, perde a eleição para o Eli na periferia, ele dá as costas para a periferia. E quando toma uma decisão dessa de colocar a taxa de lixo do jeito que foi colocado, prejudicando quem mora na periferia, para mim fica muito claro isso. Exato, você falou tudo. Qual é a efetividade que ele fez na região dos Pimentas? Nenhuma. Nenhuma. Então, se você vai para os bairros mais distantes, você não vê uma ação de governo contínua por parte do governo. Ah, ele fez um restaurante popular aqui, acolá, já fechou, tudo mais. Então, não é algo representativo para aquela região. Então, é hábito dele. Infelizmente, ó, eu estou aqui em Guarulhos, eu não sou guarulhense, eu estou aqui há 41 anos. Eu nunca tinha ouvido falar tanto ou observado tanto recapeamento do que neste governo Guti. Recapeamento e pavimentação asfáltica. Só na Renato Maia ele fez 3 vezes, Sim, que é a rua do Colégio do Irmão. Aí você vai no Anita Garibaldi, você vai na região lá do Bambi, você vai em outros, na região do Cabo Sul, diversas ruas que comportam intervenção. Eu fui na Anita Garibaldi a semana passada, casas bem estruturadas, bem construídas, e a rua sem pavimentação asfáltica. Então, o que precisa esse prefeito é planejar isso. E não precisaria, eu falo com toda convicção, não precisaria pegar esses 80 milhões emprestados do governo do estado. Se ele buscasse enxugar o orçamento, remanejar a verba de alguns fundos que são arrecadados, ele poderia utilizar parte desse recurso para enfrentar essas ações positivas. Mas não, ele prefere endividar a cidade. Você tem toda a razão, Décio, com certeza ele já afundou as finanças do município aí próximo de 1 bilhão desde o início do governo dele, porque não são só esses empréstimos. Houve um empréstimo também que ele contraiu no governo passado para reestruturar a Secretaria de Fazenda. Então ele vem acumulando alguns empréstimos aí ao longo da gestão dele. Tem aqueles 500 milhões lá para o Baquerivu, que paga 3 de juros todo mês. E já tem 7 milhões numa consultoria e um e não projeto. Tem nenhum projeto ainda do Baquerivu. Só tem umas placas esparramadas por aí, mas você não vê nenhuma movimentação. Né? Então a conclusão que a gente chega é que com esses empréstimos, com essas ações que o Guti faz, o próximo prefeito da cidade de Guarulhos terá dificuldade para administrar essa cidade, ô vereador, o senhor acha que não? Ah, sim, ele vai ter bastante dificuldade. A cidade está tomada, né? Por conta de que o prefeito Guti desmantelou a estrutura da saúde, ele vem bagunçando a estrutura da educação. Cada rua da periferia que você passa é uma escola, uma escolinha conveniada que você vê, Décio. Então isso virou uma vergonha. E muitas dessas escolinhas ligadas a agentes políticos, a vereadores, sem o mínimo escrúpulo. Muitas pessoas que estão na gestão dessas escolinhas sem a mínima capacidade, a gente percebe isso. Ou seja, por quê? Porque não fez o dever de casa, que é construir escolas, dar condição para que esses alunos tenham escolas de qualidade. Então hoje você tem 2 grupos, um grupo que estuda na escola do município propriamente dita e outro grupo que estão nas escolas conveniadas que não tem o mesmo tratamento. Você está tratando os iguais de forma diferente. Esse é o papel do governo Guti. Quem mora na região central eu trato dou uma qualidade melhor, quem mora na periferia eu esqueço. Da mesma forma, quem está na escola conveniada não tem o mesmo tratamento do que os que estão na rede própria do município. Então, é um prefeito que não sabe trabalhar para todos, ele trabalha só para uma certa nata da população. Isso é irresponsável. Agora, como estudioso de creche que eu fui, junto com a minha equipe, é muito claro, vereador, é muito claro que o grande papel da creche é a falta de fiscalização financeira, que vem o dinheiro carimbado, não tem fiscalização nenhuma, a coordenação é a 4 mãos, até porque tem agentes políticos envolvidos. Nós fizemos aquela denúncia de 17 milhões assinado com o pai do subsecretário, um contrato assinado com o subsecretário, o Anderson, se não me engano, né? E a gente percebe que mesmo depois de tudo aquilo, ele continua assinando ordens de despesa e tirando fotos com os secretários, fotos com o prefeito, fotos com entidades, né? Parece que nada pega no prefeito. Parece que, quando você diz, vereador, o prefeito não está fazendo política pública. Ele está fazendo com a verba da cidade política partidária, para manter o grupo no poder.
É muito claro isso, Alex. E nós somos os poucos, por isso que quando a gente vai numa padaria, um vereador manda a gente para aquele lugar, outro sobe no plenário e xinga a gente, outro escreve que a gente é mentiroso, coloca outro dorme porque acha que ninguém tá cuidando. Nós vamos falar rapidamente dele, que isso a gente ia mostrar hoje. Mas hoje nós transferimos aí, agradeço, que não deu tempo de eu agradecer, que nós transformamos essa pauta exclusiva aí para poder falar, talvez, de uma das matérias mais polêmicas que essa cidade teve nesses últimos 6 anos. Agora, vereador, eu sei que o senhor é vereador e também a sua profissão é ser advogado. Né? Há muito tempo o senhor já é advogado e um excelente advogado também. Obrigado. O que falar da justiça? Né? O sentimento que a gente tem é a justiça tarda, mas não falha. Né? O Décio tem várias ações, eu tenho algumas, eu acho que o senhor tem mais algumas outras. Denúncias, né? Denúncias, né, no Ministério Público. Por que demora tanto? Por que a gente não vê resposta? Ou a gente pode entender que é isso mesmo, tarda, mas não falha. Uma hora a conta vai chegar para o Guti. Como é que o senhor vê isso? Na verdade, a justiça ela segue prazos. O prazo de ação, o prazo de defesa. Isso daí é um dos instrumentos legais, são as leis que existem e que nos obriga a seguir os prazos legais, como eu falei aqui há pouco instante, desse projeto de lei de revogação da taxa do lixo, não pode chegar lá e votar no dia seguinte. Tem que publicar no Diário Oficial, tem que decorrer o prazo de 30 dias, o prazo para que as comissões que vão dar parecer no tema e depois desse parecer vão a voto. Então, tudo isso é prazo. Tem como eu eliminar isso? Não tem. Eu sou obrigado a seguir prazo. E, por outro lado, o acesso ao judiciário ao longo desses 30 anos, depois que veio a Constituição Federal de 1988, disciplinou e franqueou o acesso da população a qualquer questão levar ao judiciário. Eu me recordo que quando eu comecei a advogar em 1993, 94, nós tínhamos só 8 varas cíveis e 7 varas trabalhistas aqui em Guarulhos. Hoje nós temos 10 varas cíveis, nós temos 6 varas da família, nós temos 13 varas trabalhistas e nós temos a Justiça Federal que não tinha. Então, a cidade de Guarulhos, quando teu tio, né? Teu avô, perdão, era prefeito da cidade, era um judiciário acanhado. Então, a cidade cresceu muito. Nos anos 80, anos 90, também tínhamos 21 vereadores, hoje tem 34. E me parece que com os estudos aí do IBGE, alguém fala que pode se aumentar para 36, 37. Então é o crescimento da cidade. Então essa resposta que você busca face ao judiciário são ações complexas e que realmente comporta, talvez por parte do judiciário, ter varas mais especializadas, voltada para o tema. Então, quando a gente coloca muitas das questões nas varas comuns, o juiz ele trata de questões de família, de questão de acidente de trânsito, questão de perdas e danos, questões voltadas para a vara de família. Então, muitas vezes, acaba sendo vários assuntos na mão de um juiz e acaba não dando a resposta naquele prazo que você gostaria que desse. Como são várias ações, só para você ter ideia, 26 de março de 2020 foi quando o prefeito comprou aquelas máscaras lá, R$ 6,20 cada uma, né? O governo dele comprou. Nós judicializamos ainda no mês de abril daquele ano. O processo está em andamento, está lá no debate da realização de uma perícia judicial, está lá na discussão quem vai pagar a perícia, em torno de seus 20 e poucos mil reais, e está nessa fase para depois o perito realizar o trabalho técnico. Mas todo esse tempo, infelizmente, todo esse tempo. Décio. Nossa, da ação das máscaras, eu falo aqui, você como vereador e advogado, eu falo aqui, o G7 perdeu uma ação em primeira instância, e nós vamos perder. Não é por causa que as máscaras foi a 6,20, é que nós falamos na ação que a empresa do Rio de Janeiro tinha fechado, e não tinha, ela só tinha transferido o endereço. E nós perdemos a ação, o fato secundário não era esse, o fato era o valor de 35 centavos ou 25 centavos, que eu lembro que matéria que nós fizemos em cima da sua declaração é que tinha 500% a mais o preço da máscara. Isso. E nós fizemos a matéria disso, dizendo que a empresa tinha sido fechada e nós fomos processados, né? Na verdade, a gente percebe claramente que o grupo de gestão dessas situações duvidosas ficam perseguindo quem dá a notícia.
na cidade. Por isso que eu já tenho o G7 News e nós temos 30 processos entre pai do prefeito, noiva do prefeito, irmão do prefeito, o verdadeiro dono do Guarulhos Web, que agora passou por nome, família inteira, né? Secretários, etc. E falando de secretários, e falando de entidades, Alex, não é nem para o vereador isso que eu vou falar. Olha, a gente vê que a Câmara fica, a grande maioria da Câmara fica num silêncio fúnebre, né? Numa submissão, o prefeito já anuncia o seguinte: estou mandando a lei, vai ser aprovado, como se não consultasse. E as entidades, a CE, Ciesp, a ASEC, inclusive deixar aqui um convite para o nosso amigo do Ciesp, se quiser vir bater um papo com a gente, porque ele foi um defensor, entre aspas, dessa taxa, né? A situação, o silêncio das entidades dessa cidade, vereador, e por um momento, quando eu era presidente, nós fazíamos um contraponto. Jamais eu quero que as entidades façam um sistema, seja oposição a prefeito A, a prefeito B, muito menos partidárias. Mas políticas, não dá para falar que as entidades devem ser políticas e não só brigar pela sua categoria, mas brigar e discutir a cidade como um todo. E a gente percebe que estão praticamente no bolso do prefeito, até pelas ligações dos eventos que a gente vê, que é aquela patota política que está sempre lá coordenando as entidades. Mas deixa eu te falar uma situação que me veio na cabeça. Você falou das entidades da OAB. Eu vou colocar nessa panela todos os partidos políticos. Todos os partidos políticos, porque quem tem legitimidade para derrubar qualquer lei do município de Guarulhos é o partido que tem representação na Assembleia Legislativa ou Municipal. E desde que quem entre com esse questionamento, além da OAB seccional do Estado de São Paulo e as demais entidades, além da OAB, os partidos políticos com representação no Estado. Então fica muita demagogia, e eu falo aqui dos partidos políticos. Quando eu vi essa situação, que o PDT entrou com uma, entrou com duas e foi arquivado porque falhou no processo, falei, peraí, nós não podemos ficar com essa brincadeira de derruba, não derruba a lei. Por que que os demais partidos, o PT, o PMDB, PSB, o PSOL, PP, qualquer partido não entrou na justiça? Então fica muito jogando para a galera e não toma o seu efetivo caminho. Me parece que é o seguinte, não, eu não vou entrar na justiça porque o dia que eu virar governo, eu vou querer essa taxa. Então é isso. Então existe muito bem, uma enganação para com a população. Eu já não fiquei nesse pensamento. Falei, eu não quero se eu for governo ou se eu não for governo. Vamos entrar na justiça. Já que as ações que o PDT entrou não fluiu, vamos acabar com essa brincadeira e botar a coisa para frente. Então existem muitos aí na cidade que estão defendendo uma crítica pesada contra a taxa do lixo também, só que não fizeram o que deveria e deve fazer correto. E eles têm orientação jurídica e deveria ter buscado a direção estadual do seu respectivo partido e tomar providência. Então isso aqui é um puxão de orelha em todos os partidos que nós temos na cidade, que nós não podemos aceitar certas leis aprovadas pelo prefeito aqui de forma capciosa. E quando for o caso, vamos entrar com ação tal qual essa que foi entrada no Tribunal de Justiça, uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar essa lei. Não essa lei, como outras que surgirem. Então tem os partidos, alguns aí constituídos na cidade, que podia ter uma ação mais efetiva disso. Então, não fica aqui a responsabilidade somente para o Ciesp, a ZEC e a própria OAB, mas também para os partidos que estão constituídos na cidade. Na verdade, vereador, os partidos e muitos aqui na cidade, eles apostam no silêncio, que ninguém vai ficar sabendo, que isso não vai dar audiência. Então, para que falar? Para que fazer? Né? Então, fica por isso mesmo. E o Guti, por sua vez, ele aposta nessas lives que ele faz, a população acaba acreditando, e aí fica aqui para nós aqui, muitas das vezes, ficar contando para a população o que está acontecendo. E o senhor também, até brinquei aqui, no final de semana usou um carro de som para orientar a população do que está acontecendo. Porque se não fizer isso, a população não fica sabendo. Exato. Né? E aí... Alex, posso te interromper? Pô, claro. E a fala do vereador foi perfeita. Eu só acho o seguinte, para você, cidadão, entender, não existe mais nada mais falso que uma nota de $3. Né? Alguém já viu uma nota de $3? E não existe nada mais falso
que 90%, 95% dos políticos, o discurso antes e o discurso depois. E não há nada mais latente nos meus 56 anos, que eu entendo um pouco de política e acompanho praticamente há quase 40 anos, do que aquilo que o Guti discursava e aquilo que o Guti efetivamente faz. Nenhum político nessa cidade se elegeu a nenhum cargo eletivo, Alex, com um discurso tão perfeito de mudança. E depois que foi eleito, fez o pior. Pior do que as críticas do passado. Muito bem, vereador. Falando então de eleição de partido, faltam 10 minutos, pouco tempo, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a eleição, né? Começamos a falar, eu falei que era pré-candidato, o senhor disse que é candidato. A estadual, né, deputado estadual. Sim. Né, e eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Né, por que o senhor tomou essa decisão de ser candidato? O que o senhor pretende como candidato em Guarulhos? O que o senhor está entendendo que precisa ser feito e precisa ser mudado, o deputado, o vereador? Eu estou colocando meu nome a favor do partido para buscar um espaço na Assembleia Legislativa por entender que a experiência que eu tenho, discorri aí como vereador na cidade, a gente tem plenas condições de ajudar não só a cidade de Guarulhos, uma representação mais efetiva, contribuir, buscar aquilo que a cidade precisa de dia após dia. Então eu tenho para mim que a gente pode colaborar não só fiscalizando os atos da cidade, porque o fato de estar deputado não me elimina o direito de acompanhar o dia a dia da cidade de Guarulhos, mas também de todo o estado. E buscar realmente representar, ao contrário do que ocorreu nas últimas eleições, onde alguns deputados foram eleitos e sequer passaram pela cidade de Guarulhos. Então isso é muito ruim, nossa cidade acaba não tendo representante, e quando tem uma representação muito acanhada, eu lembro-me que o prefeito apoiou um tal de Manente aí, esqueci o nome. Manente. Alex Manente. Alex Manente. E o cara não tem nenhuma ligação com a cidade de Guarulhos. De São Bernardo. Então precisa ter identidade com a cidade, a população precisa estar atenta a isso, dentre esses que estão colocando o seu nome à disposição, para que possa realmente representar, tanto aqui como em Brasília, aquele que busca trazer não só verbas, que é chamado emendas, mas outras melhorias para a cidade. Nossa cidade, por exemplo, sofre muito com a questão do bombeiro. Cada dia que passa você vê um incêndio, mais outro incêndio, e a gente tem uma sede do bombeiro muito acanhada na cidade de Guarulhos. Não é só a questão da saúde num todo, mas a gente precisa que a cidade de Guarulhos precisa que passe por um atendimento mais efetivo. Me parece que agora, com o novo governo Rodrigo Garcia, a cidade está recebendo uma atenção maior. Que essa atenção continue para os próximos anos, porque Guarulhos ela contribui muito para o estado, mas o retorno é pouco, como bem disse o Rodrigo Garcia da última vez que ele esteve na cidade. Nosso estado contribui com a União com quase 600 bilhões de imposto e só retorna 48. Então, a divisão desse bolo está errada. Da mesma forma, para a cidade de Guarulhos, que contribui muito para a arrecadação estadual, e a contrapartida é muito pouco. Você vê, por exemplo, a cidade tem que pagar pelas delegacias de polícia com relação ao aluguel. Isso é absurdo. A cidade pagar pelo aluguel do Tribunal de Justiça, do novo prédio do Fórum. Um absurdo. Para mim, independente de quem é o proprietário, prédio igual do Judiciário tem que ser sede própria. Não dá. A OAB pagar aluguel é uma entidade classista, tudo bem. Agora, a área pública não pode ter. Então, é muito gasto inútil que o prefeito faz, que também, quando disputou para ser prefeito, ele dizia que iria reduzir os custos do aluguel. Que nada, ele dobrou. Bom, eu vou já fazer o meu finalmente e falando do seguinte, nós tínhamos duas pautas hoje, uma a gente ia mostrar o vídeo que nós recebemos do vereador dormindo numa suposta conferência da Câmara, numa sessão da Câmara, né? Nós vamos ficar para a próxima semana, mas avisar o vereador... Não, você está aqui quinta-feira, Décio. Desculpa, quinta-feira, é que a semana é corrida. Nós recebemos, entre as denúncias, nós recebemos aqui hoje um comunicado de um assessor ligado a realmente o primeiro vereador autista do Brasil, que é Michael Costa, se alguém quiser levantar, Maicon
Costa, ele é do PL de Florianópolis, é o primeiro vereador autista, inclusive tem uma matéria maravilhosa de uma discriminação que aconteceu na Câmara, é uma matéria do G1. Então, o primeiro vereador, nós já fizemos uma prévia de contato e nós estamos acertando a operação para poder fazer uma entrevista com ele via, como é que chama aí, como é que chama aí? Ele tá ali, como é que chama essa via que faz aí? Via internet, é isso? Né? Ia falar também do caso da rachadinha, mas na quinta-feira nós falamos. E duas perguntas aí, na verdade, é uma pergunta. Primeiro, dar parabéns ao vereador pela coragem de ser candidato a deputado estadual, que ele tem aí sucesso na sua caminhada, né? Mas eu não poderia deixar fazer uma pergunta, até pela falta de nomes na cidade. Até porque o G7 já avisou, já se responsabilizou e a equipe está fazendo isso. Todos os candidatos a deputado, nós vamos mostrar o DNA, da onde veio, né? Porque todo esse time, né? Esse cardume, se é que vocês me entendem, eles ajuntam todo depois de eleito e nas eleições se separam. Mas nós vamos mostrar o DNA, se é pacu, se é tubarão ou se é sardinha. Mas nós vamos mostrar quem é realmente o padrinho político. Vereador, parabéns por ser candidato, mas a última pergunta. Existe pretensão em 2024 uma candidatura ao Executivo? É muito cedo para falar isso, meu nome sempre vai estar à disposição da cidade, eu aceito qualquer espécie de desafio, seja para disputar para vereador, para deputado, para prefeito, meu nome está à disposição, naquilo que for bom para a cidade, tendo convergência, eu não vou dizer que vou rejeitar isso ou aquilo, de forma alguma. Muito bem, vereador, estamos chegando ao final do programa, queria que o senhor desse suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, estou aqui, foi satisfatório debater com vocês, discutir sobre esses temas. Queria a gente falar de algo mais ameno, algo que realmente acrescentasse a cidade. Infelizmente, tudo isso não acrescenta, porque nós estamos falando de coisas negativas por parte desse governo que não sabe trabalhar, não sabe administrar, não sabe cuidar da cidade e olha só para algumas ruas dos canteiros centrais para enganar e tapear a população e nós não podemos aceitar isso. Cada momento que eu for convidado aqui, estou à disposição para vir a gente criticar esse governo para ver se pelo menos ele consegue aprender, conduzir de forma qualitativa o que a cidade espera e não simplesmente contrair empréstimo, gastar o dinheiro público sem o mínimo pudor. Muito bem, Décio, boa noite. Agradecer ao vereador, um abraço a todos, obrigado mais uma vez, pela grande audiência aí que o vereador também hoje foi um grande multiplicador disso. Obrigado. Sim, verdade. Obrigado a todos vocês que compartilharam. Várias perguntas aqui, mensagens. Depois pedir para a sua assessoria dar uma entrada aqui, conversar um pouco com essas pessoas. Muita gente aqui falando com o vereador. Obrigado a todos vocês. Obrigado, vereador. O senhor sempre realmente está vindo aqui nos atender e a porta aqui está aberta. Sempre que o senhor precisar falar alguma coisa que a gente mesmo não convidou, mas se o senhor precisa falar, o senhor avisa que com certeza a gente vai abrir espaço para o senhor. Muito obrigado. Que o senhor tenha êxito aí nessa caminhada. Deus abençoe o senhor. Eu sempre falo o seguinte, que quem sabe fiscalizar o município, com certeza vai ser um bom fiscal do Estado. Né? E o senhor está credenciado, com certeza, porque o senhor é um ótimo fiscal do município de Guarulhos e com certeza será um brilhante deputado. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta aqui agora, Guarulhos, às 19 horas. Não percam amanhã, conto com a sua audiência. Fiquem com Deus e até amanhã.